Olá, líderes organizacionais, gerentes de projetos, equipe de sustentabilidade, meio ambiente, governança corporativa, responsabilidade social. Eu sou o Eduardo César da Project Max, seu PMO virtual sustentável. E aí hoje temos o prazer de apresentar a Anglo America, uma empresa global do ramo aí, né, da extração mineral dos diversos tipos de minério, da mineração, onde atua no mundo inteiro, inclusive unidades aqui no Brasil. Né? A mineração é um ramo aí, né, onde o pessoal fala muito, né, da pegada da mineração e principalmente o caso recente aí da Vale, né, então da parte de cuidados ambientais, etc. Mas vamos mostrar aqui que o ramo da mineração tem desenvolvido demais também, né? Inclusive a redução da pegada do carbono, todas as preocupações em manter aí os recursos naturais, né? E a gente fala que a mineração é importante, não dá para termos a vida moderna sem a mineração. Então, a produção de geladeiras, de veículos, tudo mais, né? Qualquer parte que olhamos, temos a mineração. O que o pessoal até comenta que fala assim, não é agricultável, é minerável, né? Então, os recursos naturais são oriundos, né? Ou da extração da agricultura, do agrobusiness ou da mineração. Então, né, precisamos então estudar uma maneira de diminuir os impactos, porque a extração ela é necessária. Não há forma, né, de uma vida moderna sem extração mineral. Dito isso, então vamos mostrar o que a Anglo American, uma empresa global, multinacional, com sede em todos os países do mundo, a extração também nos 5 continentes, tem feito para diminuir essa pegada do carbono, manter então, né, uma produção mais sustentável. Aí temos fotos aí do seu fora de estrada, né, enorme aqui nas atividades aqui do Pará, no Brasil, onde é utilizado como combustível o hidrogênio verde. Então, não é mais o óleo diesel, já diminuiu a pegada do carbono com a utilização do hidrogênio verde nos veículos fora de estrada. Aqui embaixo temos a foto aqui da Anglo American, né, aqui nos simpósios e tudo mais, mostrando exatamente como que consegue fazer uma pegada e uma mineração sustentável. Então, hoje em dia se fala na mineração sustentável, né? Uma mineração inteligente e do futuro e sustentável, um future smart. O que a Anglo America está fazendo em cada local onde atua. Então, veja que a empresa é uma empresa de portas abertas. E aí vamos ver aqui as melhores práticas da Anglo-América no caso brasileiro, né, no Grande Minas Rio, que é o grande projeto, que temos e também extração de níquel no norte, no Pará e tudo mais. Então, somos uma empresa aí de 50 anos, os negócios no Brasil, distribuídos, né, no Pará e tudo mais. E aí esse novo conceito, né, esse conceito novo da mineração, isso é importante. A mina concentrada, a mina sem grande uso de água externa, a mina moderna e a mina inteligente. Então, essa é a nova pegada, não uma mina mais destrutiva à comunidade do entorno, a mina e até também o que vai fazer depois quando tiver o esgotamento de cada cava, o que deve ser feito para que se tenha então uma mina moderna, inteligente, etc. Né? Quando se fala mina sem água, a redução das dependências em relação à água e plena de recuperação de reciclagem dos rejeitos, né? Então, muito importante a barragem de rejeitos, vamos ver isso, que foi o caso do impacto ambiental da Vale, o impacto negativo, né? Então, eles se preocupam demais com a barragem de rejeito. A estratégia global da empresa, então, o propósito, né, que é reimaginar a mineração para melhorar as vidas das pessoas, então, justamente uma mineração reimaginada, uma mineração revigorada nova, né? Então, nossa nova estratégia no core business do negócio, no modelo operacional, está a inovação. A inovação, justamente por buscar recursos renováveis, pessoas com essa nova mentalidade sustentável, desenvolver portfólios de produtos que sejam mais sustentáveis e principalmente ali na base, né, o Future Smart Mining, que é justamente que é a mineração esperta aí para a preservação do futuro, né? E não, então, o propósito de reimaginar a mineração
mineração para melhorar as vidas das pessoas, né? Aplicar as melhores práticas e as melhores tecnologias inovadoras, inclusive com os empregados, né, e ao redor de todas as operações do mundo, para um valor sustentável para todas aquelas partes interessadas que apresentamos. Então, esse é um novo conceito. As partes interessadas, então, são estudadas em cada cenário, o cenário, né, por exemplo, do Minas Rio, então, o local de onde é extraída toda a mineração, todo o transporte logístico e até o porto, né? Então, e aí foi feito, então, um plano de mineração sustentável, para o caso aí do Minas Rio. Então, veja que é muito importante, o nosso de plano de mineração sustentável, parte integrante do Future Smart Mining, né? E até com a sigla TM, porque agora, né, é o próprio da companhia, né? Inovação, entrega de resultados à mudança em toda a cadeia na mineração. Então, toda a cadeia, os fornecedores também, os transportadores logísticos, fornecedores de equipamentos, insumos e tudo mais, também com essa pegada Smart Mining aí, né? O plano de mineração sustentável, então, dos três pilares de sustentabilidade global, que é justamente então ambiente, saudade, comunidades prósperas e tecnologia. Então, é muito importante, né? Então, o ambiente sustentável, comunidades prósperas e líder corporativo da confiança, né? Responsabilidade social. Então, aí na força do ASG, o ambiente, o social e o governança, nos seus três pilares, né? Eu falei tecnologia no slide anterior, desculpa, governança. O ambiente, social e governança, justamente o ASG, né? Exploração desses três pilares. No ambiente saudável, né? Alterações climáticas, muito cuidado com isso, a preservação da biodiversidade local e principalmente o consumo da água, né? Aí podemos dizer aí que então é a matriz de materialidade da companhia aí, né? Nas suas operações aí de mineração. Da parte social de comunidades prósperas, então temos a educação, né? Tanto dos seus empregados quanto da comunidade no entorno e de toda a sua cadeia logística, saúde e bem-estar de todos os seus empregados e também a comunidade ali ter seu meio de subsistência sem prejudicar então a água da comunidade para que a comunidade melhore ou aprimore os seus meios de subsistências locais, né, para dar um desenvolvimento regional corporativo e colaborativo, né? Então, não só a empresa cresce, como uma comunidade do seu entorno também cresce. Então, esse desenvolvimento regional colaborativo, né? Então, a empresa ajuda as pessoas a melhorar, são dadas aulas aí de economia pessoal, dependendo da comunidade onde atua, as aulas ali de conservação do meio ambiente e tudo mais, para que as pessoas da comunidade do entorno se sintam também pertencentes à companhia e ao crescimento, então, desenvolvimento regional colaborativo. E no terceiro pilar da governança, né, que é um líder corporativo de confiança global, com responsabilidade, defesa das políticas e a cadeia de valores e ética. Isso tudo no seu código de conduta. Os ingleses são, né, são muito respeitosos das culturas atualmente, né, onde atuam, todo esse código de ética, de conduta, tudo mais, então, né, da utilização dos recursos. Aqui estão os ícones aqui ao lado dos pilares, né, e nós vamos adentrar a cada um explora os três pilares, saiba mais sobre desenvolvimento colaborativo regional, descubra mais sobre as bases críticas e veja como nossos planos locais de 5 anos, né, fazem a diferença. Eles pensam em 5 anos, né? O plano para atuação de cada local, veja só, né? O range do pensamento da Anglo-América para um plano estratégico de 5 anos para cada comunidade no entorno. Bastante amplo esse plano, né, de 5 anos. E aí vamos mostrar o grande caso aqui do minério de ferro do Minas Rio. É um projeto extraordinário, da qual tivemos a participação aí em parte do Mineroduto, né, que muito interessante aí, e tem um caso até também
de impacto ambiental desse próprio mineroduto em uma das partes, né? Então, o Minasil é a operação do minério de ferro do Brasil, localizada então nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, uma operação de exportação de minério de ferro, é uma operação integrada, né, que vai de porta a porta, desde a mina, usina, transporte, mineroduto, o porto e a extração e o transporte, né? Então, no Porto de Açu, então, né, a Anglo América adquiriu esse projeto do grupo EBX, então tudo isso, o minério de ferro muito forte. Então tem 50% dessa joint venture aí na Ferroport, lá no Porto, né? Então, aqui está o projeto mostrando, né, que é um projeto que é multiestadual, passando pelos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, né, um mineroduto enorme e que, então, obviamente, impactam inúmeras comunidades nos diversos estados e cidades ao longo, né, 38 municípios aí, províncias ao longo, né, de toda essa extensão, tanto de Minas Gerais quanto do Rio de Janeiro, e aí então tem toda essa trajetória, né, os cuidados e aí os impactos ambientais, e ali um caso que houve então um vazamento, que depois foi rapidamente controlado, mas que veja como que, né, um projeto dessa envergadura pode impactar as comunidades locais. Nesse caso aí específico, foi num lugar, onde tinha pouco impacto, mas veja as escadas hidráulicas ali ao lado, tudo, então já bastante importante todos os cuidados que foram feitos, né? E não menos importante aí o caso, o exemplo, né, da barragem de Rejeitos, né, que teve aí, infelizmente, o caso negativo da Vale de Brumadinho. A Anglo América já trabalha, né, com essa barragem de rejeitos de uma maneira diferenciada já até, né, se preocupando justamente com esses acontecimentos tal, né, mas vejo que a atividade de extração mineral, como ela causa um impacto ali, né, em todo o seu entorno, e tudo isso, então, está sendo trabalhado agora de uma maneira inteligente para que se evite, então, novos rompimentos de barragem e tudo mais. Veja que a operação da própria companhia está abaixo da barragem, então o cuidado com a barragem é um cuidado de si próprio, né? Porque se vier o rompimento, vai então demandar sobre a própria estrutura da Anglo American. Então, veja que, né? Então essa barragem já é feita então a montante, né, sem esses perigos tal, e parte dela com empilhamento drenado, inclusive. Então, a Anglo América, uma empresa global, mais de 50 anos de atuação no Brasil, extração de minério de ferro, extração de níquel no Pará. A empresa que tem os planos locais de 5 anos, isso por si só já é bastante interessante, porque é uma pegada, é um pilar sustentável, né, de 5 anos. Então, né, não visa só a operação e o lucro anual, mas um lucro e operação quinquenal, então até maior até do que um período de vigência de um governo local e tudo mais, né? Então, os fundamentos críticos, liderança e cultura, zero de lesão, a parte de, né, de acidentes de trabalho, tudo mais, a segurança, a saúde ocupacional são realmente levados muito a sério, a parte dos direitos humanos, tanto dos trabalhadores internos quanto externos, inclusão e diversidade, mostramos no início, né, até com a presença de mulheres aí, afrodescendentes na diretoria e tudo mais, e de todos os continentes do globo, com pessoas mais jovens, mais idosas e tudo mais, a diferença mesmo, a inclusão e diversidade da companhia, com já mais de um terço de mulheres trabalhando na companhia, né? Padrões e processos do grupo e conformidade com os requisitos legais.